Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Bom, tô de volta, espero que estejam todos bem. Eu tive um tempo de pausa, porque, como eu sempre digo, a gente está em constante aprendizado, né? Então, existem momentos onde a gente precisa dar um pouco de atenção, né, para o que está acontecendo, para o que está chegando e tirar os aprendizados necessários. Bom, a proposta de hoje é trazer para vocês, não só de hoje, tá? Como de todo o meu trabalho, trazer sempre para vocês perspectivas positivas diante daquilo que vem acontecendo na vida externa de todo mundo, tá? E quando eu falo todo mundo, é para qualquer pessoa, serve para qualquer pessoa todas essas perspectivas. E eu gosto também de sempre falar nas leituras, né? Eu sempre tenho essa referência de voltar-se para dentro. E qual que é o propósito? Se eu falar para você que muito do que acontece no seu mundo externo é uma projeção sua, qual é o seu pensamento sobre isso? Né? Porque existe uma perspectiva que justifica, né? Que comprova que tudo o que acontece na nossa vida é uma projeção interna. Como que você identifica um comportamento negativo numa pessoa? Por que, que o comportamento negativo de uma pessoa te incomoda? Ou como você consegue reconhecer algo positivo em alguém? Porque tudo isso está dentro de você. Porque você é capaz de enxergar isso. Porque também está dentro de você. É o que você conhece, né? É o seu entendimento, o seu conhecimento sobre aquela questão específica, tá? Então, tudo é uma projeção nossa. E a gente precisa, em algum momento, parar para pensar até que ponto essa perspectiva está nos beneficiando. Está sendo generosa com a gente. No sentido de como faz a gente se sentir, no sentido de como aquilo reflete na nossa vida e automaticamente refletindo nos nossos sentimentos, quais são as nossas ações, como são as nossas reações diante dessas questões que acontecem na nossa vida e nos dá a possibilidade de transformar, né? Quando você se pega em situações que acontecem sempre a mesma coisa, né? Geralmente conflitos no trabalho, conflitos sociais, conflitos emocionais, né? Dentro das suas relações amorosas ou de amizade ou familiar, que sempre tem o mesmo desfecho. Já parou para pensar que muitas vezes a gente tem esses conflitos justamente para trazer para a gente a reflexão do porquê que isso está acontecendo, o que está sendo tá gerando esses conflitos, e é quando você tem a oportunidade de refletir sobre o que está acontecendo e buscar uma maneira de agir diferente. Porque você percebe que a maneira como você está agindo agora, ou esse tempo todo, está trazendo o mesmo retorno, o mesmo resultado. Então, você avalia tudo isso e tem a opção de tomar uma atitude diferente. E é assim que a gente para de reagir às questões que acontecem à nossa volta e passa a agir com consciência, com coerência, com discernimento. E a partir daí a gente começa a ver resultados diferentes. Então,
todas essas questões, elas servem para fazer a gente avaliar como a gente está agindo. Então não é sobre o outro, é sobre a gente. Porque cabe a nós nos mudar, nos transformar, né? Mas para isso a gente precisa se observar. Ao invés de perder tempo observando ou sofrendo por causa das ações das outras pessoas, a gente precisa se observar, porque cabe a nós curar e transformar tudo isso. A gente passa mais tempo preocupado do porquê que alguém fez isso, encontrando respostas para o comportamento das outras pessoas, quando na verdade a gente precisa de resposta para os nossos comportamentos. Então eu quero dizer para vocês que esse é o objetivo do meu trabalho, tá? Trazer para vocês um novo recomeço. Trazer para vocês uma nova oportunidade de começar a sua vida de uma nova perspectiva, de uma perspectiva positiva que vai te trazer respostas e vai te trazer melhorias, vai te trazer aquilo que você precisa para viver bem. Aquilo que você precisa para ter a sua vida sob controle. Que permita que você siga a sua vida diante das suas próprias escolhas. Aqui, pessoal, eu estou utilizando o Tarot Gilded e somente os arcanos maiores, tá? Hoje eu trouxe só os arcanos maiores, porque eu quero fazer uma leitura mais completa e quero também deixar claro que o objetivo das minhas leituras é ajudar vocês a compreenderem os seus sentimentos, como vocês se sentem diante das situações em questão na sua vida no momento, tá? E no momento em que você encontrar a leitura. Você pode assistir a leitura várias vezes e a leitura várias vezes vai trazer uma resposta sobre momentos diferentes da sua vida. E aqui a carta do mundo fala que você pode mudar a sua história. Você sempre tem chance de mudar a sua história. De concluir um ciclo de aprendizado a cada momento que você se dá a oportunidade de entender como você se sente, por que você se sente assim e uma maneira de curar tudo isso. E aqui a carta da Roda da Fortuna, que mostra pra gente que a nossa vida é feita de altos e baixos. Só que os baixos, eles não estão aqui para baixar a nossa vibração. Eles não estão presentes na nossa vida para que a gente sofra. Eles estão presentes na nossa vida justamente para que a gente aprenda uma nova lição e complete um ciclo e esteja no alto novamente, tá? A gente precisa ver a vida de uma nova perspectiva, ao invés de ficar nessa perspectiva de sofrimento, de autopunição, porque nós fazemos isso conosco mesmo. A gente se pune, a gente se permite massacrar com os pensamentos, né? E o objetivo é a gente fazer a nossa mente, os nossos pensamentos funcionarem a nosso favor e não contra a gente, tá? Então, a princípio, o Gilded trouxe isso pra gente. Eu vou tirar agora o Delfos para ver qual é a mensagem que eles têm para nos auxiliar em algum momento específico, alguma situação
que precise de esclarecimento interno, tá, gente? Tudo na nossa vida tem um esclarecimento interno. A gente não precisa buscar fora. A gente tem as respostas que a gente precisa dentro da gente. A gente só precisa se dar a oportunidade de ouvir. Existem muitas coisas que a gente pode mudar no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso comportamento, que vão melhorar a nossa vida de uma maneira significativa. Só depende da gente. A carta da inveja. Eu fiz uma leitura recentemente pro TikTok e saiu a mesma carta. E é exatamente esse o contexto. Talvez não, né? Nós precisamos mudar muitos conceitos que nós temos, muitas crenças limitantes, muitos padrões enraizados. Gente, as mesmas cartas, eu não tô acreditando. A carta da tempestade. Precisamos mudar alguns conceitos, crenças limitantes e padrões repetitivos que a gente carrega, muitas vezes da nossa infância, muitas vezes da nossa família, muitas vezes das nossas vidas passadas, que ficam enraizadas e a gente precisa compreender para poder curar. E quando a gente compreende e cura, a gente tem a oportunidade de mudar tudo isso. A carta da proteção. Se a gente não olhar, se não identificar, a gente não é capaz de curar. Então é necessário. Eu já falei uma vez em um outro vídeo que eu tô aqui lidando com a sombra de todo mundo, né? Por quê? O que eu quero dizer com a sombra? A sombra não é o seu lado negro ou lado ruim, como algumas pessoas gostam de falar, mas é exatamente o que está oculto, é o que a gente não percebe. É o que a gente identifica no outro, mas não consegue ver na gente mesmo. Almas gêmeas. E Almas Gêmeas fala exatamente sobre isso. Quando a gente sente que tem uma conexão muito forte com uma pessoa, geralmente essa conexão, se ela não é uma conexão que tem uma série de conflitos, mas por algum motivo vocês não conseguem se desvencilhar, é uma conexão tão bonita que existe uma compreensão mais elevada, que supera defeitos, que supera comportamentos, que existe uma compreensão, porque são almas elevadas, né? Então, provavelmente cumpriram a sua jornada de aprendizado juntas. Mas quando isso ainda está em andamento, ou quando está no início, é cheio de conflito. Principalmente se nessa passagem vocês têm muita coisa para aprender. Então, aí tem mais conflito. Quando são pessoas que já aprenderam bastante coisa, é o momento, é a situação que eu falei antes, né? São pessoas mais elevadas e que têm uma relação que supera qualquer defeito, qualquer comportamento que seja considerado tóxico, porque existe uma compreensão maior. Eu vou tirar mais uma, porque eu ia tirar só 4 e continuei. Música celestial. Então aqui a mensagem, ela é bem parecida com a mensagem com a leitura anterior que eu gravei para outra plataforma, mas que para mim indica de maneira muito específica a necessidade de compartilhar com vocês exatamente
esse entendimento a respeito do meu trabalho, tá? Que de certa forma eu já venho comentando em alguns vídeos, tentando esclarecer, mas hoje é como se a espiritualidade quisesse que eu reforçasse essa mensagem, que a melhor maneira de se conectar com a espiritualidade, de se conectar com Deus, é através de nós mesmos. Cada um de nós somos um veículo, né? Somos uma porta, um canal, né? E nós temos livre acesso a Deus, à espiritualidade, a tudo aquilo que Ele colocou à nossa volta, à nossa disposição. Mas que de alguma forma a gente acaba se perdendo dessa comunicação interna que a gente tem. E o objetivo do meu trabalho é exatamente retomar tudo isso, né? E como que a gente retoma tudo isso? Equilibrando os nossos sentimentos, recalibrando os nossos pensamentos, trazendo para vocês perspectivas que façam você usar o seu raciocínio, a sua inteligência a seu favor, a fim de trazer para você perspectivas positivas, uma maneira de você se olhar com mais carinho. Aqui eu tenho a carta da... Ah, gente, eu esqueci de apresentar para vocês. Esse é o meu novo oráculo, Dragões Estelares. E eles trazem mensagens muito, muito lindas e profundas a respeito de nós mesmos, né? De uma possibilidade de nos conhecermos melhor. Ele traz em cada carta uma constelação específica. Claro que as mensagens elas são mais profundas e com o tempo a gente vai compartilhar essa profundidade, mas que eu achei bacana trazer justamente para ser mais um oráculo que vai nos auxiliar nesse processo, né, de internalizar, de se internalizar, né, de fazer cada um de vocês se voltar para dentro e analisar suas emoções, porque ninguém é capaz de fazer isso por você mesmo, tá? Então, o meu objetivo é trazer para vocês respostas e maneiras e conselhos e orientações intuitivas que, de certa forma, traz para a gente um conforto de que existe uma resposta positiva, tá? Mas que, de alguma maneira, você precisa ser honesto consigo mesmo ao ponto de ser capaz de identificar as próprias falhas. E não porque o mundo precisa te ver como errado, mas porque se você não vê algo que você faz como errado, como um erro, você não tem possibilidade de consertar e você vai continuar errando e você vai continuar repetindo os mesmos ciclos, vai continuar em sofrimento e vai perpetuar tudo isso porque você só não quer aceitar que você está errado. Aceitar que você está errando com você mesmo e não com os outros. Porque no momento em que você vai contra algo que precisa, que é necessário para você se sentir bem, você está se maltratando. E aqui eu tenho a carta da dominância, que pede para que você acredite em si mesmo. E acreditar em si mesmo não é sobre achar que está certo o tempo todo. Acreditar em si mesmo é sobre você saber que você pode aprender, que você é capaz de aprender mais. E a gente tem que estar
aberto às experiências. Todas as experiências, elas passam pela nossa vida para nos ensinar alguma coisa. Aqui eu tenho a carta retornando, dizendo, siga o fluxo. E o que é interessante é que, da minha perspectiva, e eu acredito que da de vocês também, porque senão vocês não estariam aqui, é que a impressão que dá é que todo mundo está se voltando para esse foco, para se olhar, para se observar, para se abraçar, para você ser carinhoso consigo mesmo, para que você seja gentil consigo mesmo, ao identificar essas falhas e se compreender da mesma maneira que você compreende as pessoas que, porventura, te façam sofrer de alguma forma. Bom, eu continuei, falei sobre os dragões e eu preciso trazer a mensagem do Delfos. Aqui é assim, a carta da inveja, ela não fala necessariamente da inveja em si, mas ela fala sobre uma perspectiva, uma crença limitante, uma crença que, de certa forma, é enraizada, principalmente em pessoas que pensam, por exemplo, por que se incomodam, né, com a vida da outra pessoa. E quando eu falo se incomodar, é, por exemplo, às vezes você quer muito alguma coisa, mas você tem que lutar para ter aquilo, né? Você percebe que exige um esforço da sua parte, seja no trabalho braçal, seja num planejamento, seja abrir mão de alguma coisa para obter outra, enfim, existem aí N possibilidades. E você adequa como você entende isso. E ao mesmo tempo percebe que outras pessoas que não se esforçam tanto acabam tendo as coisas com mais facilidade. E, de certa forma, você se incomoda com isso, né? Por que eu tenho que lutar tanto e o fulano que não faz nada, o fulano que é assim, que é assado, consegue? Então, esse tipo de pensamento já traz para você um certo atraso, porque você está mais preocupado com a maneira que o outro consegue adquirir o que ele quer do que focado no que você precisa fazer. Então, esse incômodo, de certa forma, é um padrão enraizado, é uma crença limitante, é um padrão de comportamento que baixa a nossa vibração. Porque a atenção que a gente tem que dar para a gente mesmo. Né? Então, essa carta, ela vem para nos orientar que muitas vezes, até na maioria delas, tudo é uma projeção. Tudo é uma projeção. Porque a gente só pode apontar ou julgar sobre aquilo que a gente conhece. Então, se a gente julga, né, o julgamento ele já está enraizado. A partir do momento em que você aponta o dedo e fala ou pensa, muitas vezes não fala, mas só pensa, isso tem influência na sua vibração, né? Em como você se sente, em como isso afeta e você vibra. Então, existe aqui uma necessidade muito grande de se livrar de crenças limitantes e padrões enraizados, tá? E a melhor forma de mudar isso é se preocupar com por que você se incomoda com essas coisas.
Então, no momento em que você se encontra numa situação que você percebe que você está apontando ou julgando o comportamento ou a vida de outra pessoa, como as coisas acontecem na vida dessa pessoa, ao invés de você dar continuidade a esse pensamento, você já se questiona, mas por que isso me incomoda? E vai questionando, à medida em que as respostas virem na sua cabeça, você vai se questionando para poder compreender de onde vem esse sentimento e se livrar daquilo, à medida em que você precisa para se sentir bem, para que o que acontece com o outro não afete você, nem a sua energia, nem o seu sentimento, nem os seus pensamentos, né? Então, essa é uma forma de você doutrinar a sua cabeça e fazer ela trabalhar a seu favor. Porque senão o pensamento vai. Se você deixar por si só, ele vai e vai trazer um monte de coisa que não vai ajudar você a se sentir melhor. Mas quando você trabalha, quando você toma o controle disso tudo, você consegue modificar tudo isso. Então é um esforço interno. E eu penso que essa é a nossa parte, né? A gente não tem que deixar fluir só porque a gente já tem as nossas faculdades, né, em ordem, né? A gente vê, a gente ouve, a gente fala. Então, não, a gente tem um trabalho. E o trabalho é estarmos no controle da situação. E a gente, no controle da situação, a gente consegue fazer muita coisa boa. A gente consegue fazer muita coisa boa para nós mesmos e, em consequência, para as pessoas à nossa volta, tá? Então, é necessário que nós tenhamos esse controle. É necessário que a gente tenha, pelo menos, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos em ordem e trabalhando a nosso favor, tá? Aqui na carta da tempestade, ela indica momentos difíceis, situações que de certa forma tiram a gente do nosso conforto, né? E a mensagem dessa carta é justamente que nenhuma tempestade dura para sempre e nenhuma tempestade vem com o objetivo de nos fazer sofrer, tá? Elas vêm por necessidade. Então, na natureza, a gente percebe que a gente precisa de chuva, porque as árvores precisam de água, porque tá muito calor, porque o tempo tá seco, porque a baixa umidade faz mal para nossa saúde. Então, existe toda uma necessidade ecológica e de saúde, né, para a chuva. E essa representação de tempestade na nossa vida, o objetivo dela é exatamente tirar algumas coisas do lugar. E a questão é que essa necessidade geralmente vem para que a gente observe coisas que a gente não está dando atenção. Então a tempestade, ela vem como se chamasse a sua atenção para algo específico. Mas como identificar? É só você identificar aonde você se sente mais incomodado. Ah, mas eu estou incomodado com uma situação no meu casamento, no meu namoro, no meu trabalho. Você vai saber qual situação mexe mais com você ao ponto de te deixar desconfortável. Então você precisa visitar esse sentimento, não é bloquear o sentimento, não é distrair para não pensar nisso. É exatamente dar atenção para isso. Se você não sentir essa dor, você não vai curá-la. Se você não sentir essa dor, você não vai ter a oportunidade de entender por que aquilo está te magoando. Então você precisa sentir a dor. Então você precisa observar tudo isso e dar atenção, deixar acontecer. Porque se você não libera esse sentimento, ele vai ficar ali só acumulando. Acumulando, 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 até que você se torne uma pessoa reativa. Uma pessoa que só reage às situações que acontecem à sua volta.
ao invés de ser uma pessoa que consegue controlar, consegue manter a ordem, porque você já identificou aquele sentimento, porque você sabe que você não pode se deixar levar, porque quando a gente está alterado, a gente não consegue raciocinar muito bem. Então, se a gente cura determinado sentimento em relação a uma questão específica, a gente tem domínio sobre aquilo. E no momento em que você tem domínio sobre aquilo, você sabe como agir. Então você já tem um discernimento melhor para lidar com situações nesse campo específico. Então é necessário fazer esse trabalho, é um trabalho gradativo, é um trabalho que exige de você um comprometimento com você mesmo e que no momento em que você começa a fazer, você tem proteção, você tem ajuda divina, você tem ajuda dos anjos, dos arcanjos, dos mentores espirituais, seja como você tem o costume de chamar, isso independe de religião, de dogma, de credo, tá? Isso é para todo mundo. Você tem um auxílio divino que vai segurar a sua mão, que vai estar ali do seu lado, fortalecendo você para que você passe por esse processo, por esse aprendizado e que você purifique os seus sentimentos, né? Purificar é ter consciência deles, se curar deles, ter esse entendimento a respeito daquela questão, para que isso já não afete você da mesma maneira que afetava antes, tá? Porque agora você conhece, agora não tá mais no escuro, agora tá iluminado, você tomou ciência daquilo ali. Então você pode agir sobre aquilo de forma consciente e esclarecida. Então aqui a carta das almas gêmeas, como eu já comentei, é exatamente sobre esse aprendizado, tá? A carta das almas gêmeas, ela fala não só desse aprendizado, mas sobre você ser quem você é. O propósito de você ser quem você é, porque é através dessa relação que você descobre muito sobre si mesmo, né? Principalmente dentro de uma relação amorosa, porque almas gêmeas elas não precisam vir para se relacionar como homem e mulher, tá? Elas podem vir como uma pessoa da sua família, como um amigo próximo, tá? Mas que tem o papel específico de ajudar na descoberta de si mesmo. Então, geralmente nessas relações em conflito, você se incomoda muito com o comportamento da outra pessoa, né, do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, da sua namorada. Existe uma característica que você não gosta, que você observe com mais carinho, porque se você não gosta dessa característica, é porque essa característica ela tá muito forte em você. E ela é tão ruim que você identifica isso no outro, mas não aceita que é seu. Só que se você identifica no outro, é porque também tá aí dentro, tá? Então, dê um pouquinho mais de atenção e olhe para tudo isso com um pouco mais de carinho, não só dentro das relações de alma gêmea, mas dentro das suas relações ali do seu cotidiano, da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Se alguém faz alguma coisa que te incomoda muito, observa essa reação, porque se te incomoda, tá em você, tá? E é algo que você precisa observar, curar, porque no momento em que você observa, que você percebe que você também faz isso, você para de julgar o outro. Você entende o outro. Por que o outro faz isso? Sabe? Então aquilo ali já não é mais algo tão problemático. Só é problemático enquanto ainda não está curado. E música celestial fala sobre você fazer os seus questionamentos. Tem gente aqui que tem uma facilidade de cura, de entendimento a partir da música, da leitura, digo leitura de livros mesmo, e através dos sonhos.
Então, essa carta da música celestial, para quem gosta de música, eu gosto particularmente muito de música instrumental, e acredito sim que a música, a frequência que a gente fica suscetível, tem o poder de curar a gente, tá? Então, para quem tem facilidade com música, quem tem um contato com música, quem gosta de todo tipo que a pessoa que a pessoa ressoar, né? Busca elevar a sua vibração através da música, busca procurar músicas que tenham um contexto que vai auxiliar na compreensão dos seus sentimentos, tá? Isso auxilia bastante. Dê um pouco de atenção para isso, sempre que possível, reserva um tempo para você. Se você não tem o costume de meditar, a música pode te ajudar, desde que a música tenha um contexto que vai te esclarecer sobre os seus sentimentos. E atenção aos seus sonhos. Os sonhos, eles sempre têm como objetivo nos revelar situações do nosso inconsciente. Claro que a gente também tem o costume de projetar muito dos nossos problemas, de questões que mexeram, né, de uma maneira mais forte com a gente naquele dia. Se a gente vai dormir com tudo isso na cabeça, a gente acaba projetando. Mas eu quero também aproveitar o momento e dar um conselho, que é um conselho bem bacana dessa carta, que fala sobre você fazer os seus questionamentos, fala sobre você pedir respostas a respeito de algo que você precisa de esclarecimento e resolução antes de dormir. Peça seu anjo da guarda, seu mentor espiritual, a quem você tenha mais familiaridade, respostas para as questões que você não consegue identificar sozinho, né, por conta própria. Faça seu pedido antes de dormir, faça com fé, tenha fé sempre, independente de qualquer coisa, mas os seus pedidos faça com fé de que você vai obter a sua resposta e eu tenho certeza que Deus vai preparar tudo aquilo que for necessário para que você seja capaz de identificar as respostas que você vai receber. Então aqui, mais uma vez, eu tenho a carta da compreensão, que pede para que você veja todos os lados e que, pelo menos em alguns momentos na nossa vida, a gente precisa aceitar a possibilidade de que o erro talvez seja nosso. Essa é a única maneira que a gente tem de aprender coisas, né? Levar em consideração que nós também podemos estar errados, ao invés de achar que a gente está fazendo tudo certo, tá? Quem sabe tudo não aprende nada. Agora, quem ainda está aprendendo sempre tem mais para aprender. E o objetivo aqui é a gente aprender sobre nós mesmos, né? Não sobre o outro. A gente precisa se conhecer. E é só se conhecendo que a gente consegue conhecer ou entender um pouquinho o outro, tá? Aqui a carta da dominância, que fala sobre acreditar em si mesmo e acreditar que sempre há uma oportunidade e seguir o fluxo, retornando para si mesmo. Todo mundo está fazendo isso, tá? E esse não é um fluxo negativo, tá? Existem muitas pessoas que hoje estão no caminho de volta para si mesmo. E esse é o objetivo. Eu penso que o primeiro passo para a gente mudar a nossa vida é a gente saber quem a gente é. Saber quais são os nossos sentimentos, para que a gente tenha controle disso. É a única coisa que a gente pode ter controle, é sobre o que acontece com a gente. Mas para isso a gente precisa se conhecer, a gente precisa se dar a oportunidade de saber o que estamos sentindo e por que estamos sentindo, para que a gente possa curar. Eu vou tirar aqui 2 cartas do oráculo dos espíritos dos animais, para ver qual é o conselho e orientação que eles podem dar para a gente nesse momento.
nessa leitura, que particularmente eu estou adorando. Obrigada pela oportunidade. E vamos seguir, porque é sempre nesse contexto. O meu objetivo é trazer sempre respostas, mecanismos que vão ajudar na nossa rotina a melhorar a nossa qualidade de vida a partir de dentro, tá, gente? Porque para onde a gente vai, tudo que a gente sente vai junto. E o objetivo, então, é compreender tudo isso para que a gente vá em paz e amor para qualquer lugar. Eu gosto de embaralhar bastante, gente. A carta do espírito da lontra, que diz que você nunca está sozinho. Nunca. Eu tenho certeza disso. A gente nunca está só. Sempre tem um anjo, um guardião, um mentor, um anjo de guarda, um espírito mensageiro divino que nos acompanha, principalmente quando a gente está focado na missão de cuidar de si mesmo. Aqui saiu a carta do espírito do leão, que pede que você seja generoso de espírito. Seja generoso consigo mesmo. No momento em que você for capaz de fazer isso, você vai ser assim o tempo todo. Tá? A gente não tem que ser generoso só com as pessoas, a gente tem que ser generoso primeiro com a gente mesmo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a mensagem de hoje e em breve eu volto com mais mensagens, tá bom? Gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.